Olá, sejam todos bem-vindos. Na nossa aula hoje nós vamos ver a proposta do Albert. Vamos ver que é possível medir o software através de uma medida indireta chamada ponto-função. Objetivos da nossa aula. A proposta do Albert. Vamos ver os conceitos que ele desenvolveu e que a gente usa até hoje. Que o que foi colocado foi fazer uma medida indireta que principalmente possibilitasse planejar e decidir. Quer dizer, isso no início do projeto. Então o Albert, em 1974, esse pesquisador trabalhava na IBM e tinha acesso a muitos softwares, coisas prontas e as especificações. Então ele pegou as especificações que já existiam e os programas que já foram implementados e começou a comparar e a estabelecer conceitos que permitiu criar um modelinho que possibilitasse a gente, na especificação, verificar o que acontece. Então, o modelo dele é baseado na funcionalidade que eu preciso e não no que eu gero. Então eu posso trabalhar a partir dessa funcionalidade. Então ele identificou que as funcionalidades se refletiam nas entradas que o sistema tinha, a forma de entrar, a quantidade de entrada, as saídas que eram geradas pelos sistemas, o número de consultas que eu tinha no sistema, o sistema tinha que responder para consultas, né? Os arquivos internos, principalmente, os arquivos que eu vou gerar, e as interfaces com outros sistemas. O interface com outro sistema é quando eu preciso mandar dados para outro sistema, ou eu preciso receber dados de outro sistema, isso é chamado interface. Então nós vimos que essas coisas aqui, entradas, saídas, consultas, arquivos, interfaces, geram esforço, precisam ser programadas, precisam ser gerado código. Então o código gerado, quando verificado, dava num desses 5 aspectos. Então o modelo do Albert trabalha em mapear em cima desses 5 aspectos. Então o que ele fez? A ideia foi construir uma função, mapeasse essa quantidade de entradas, saídas, interfaces, que isso refletisse num número, né? Então a ideia foi construir uma função que mapeasse no número real, e esse número real vai dar significado se você tem mais ou menos funcionalidade. Então, este número real vai representar a quantidade de medida da funcionalidade. E essa medida, eu tenho que criar uma unidade. A unidade que eu criei foi chamada ponto-função. Então, eu vou fazer uma função construída. O que é uma função construída? Isso aqui é uma técnica comum em engenharia. Elementos da funcionalidade. Eu teria aqui um usuário externo, eu teria aqui o meu sisteminha, está aqui o meu sistema, as entradas para esse sistema, as saídas do sistema, consultas. Muita gente pode confundir que uma consulta é uma entrada e saída, mas se eu considerar como consulta, não é nem entrada nem saída, né? Saídas externas e internas, isso aqui a gente está colocando como interfaces, né? Interfaces com outros sistemas, outras aplicações e os arquivos internos. Com isso daí, eu tenho o que a gente chama de uma tabela de contagem. A tabela de contagem está aqui, ó, número de entradas do usuário, número de saídas do usuário, número de consultas do usuário, número de arquivos, número de interfaces. Eu vou contar essas coisas, né, e vou colocar aqui segundo esse modelo. O número que eu achar eu vou contar. Claro que existe um pouquinho de subjetividade nesse modelo. Nós vamos ver nas próximas aulas que o nosso objetivo é tirar essa subjetividade. O valor contado está colocado aqui. Esse número aqui é o que a gente chama de total da contagem. Um exemplo de contagem. Peguei aqui um DFDzinho. Então eu tenho aqui esses meus processos. O que é entrada? Bom, isso aqui está entrando a informação, que está guardando num arquivo, esse arquivo é lido aqui. Sistema financeiro. Eu estou considerando aqui um depósito, um arquivo. Sistema. Então vou considerar isso aqui como interface com outro sistema. Então identifiquei as entradas, arquivos, interfaces, saídas, tabela. Coloquei na tabela 31041. Considerei como simples.
Então a minha contagem deu 46. Então, qual é o meu total? 46. Então eu consegui mapear a minha funcionalidade num número que tem alguns fatores de desenvolvimento que podem dar mais ou menos trabalho. Independente do software simples, pode ser que eu tenha um software simples que me exija fazer mais telas, que me exija formatar, programar relatórios, que por uma necessidade de aplicação eu tenha que ter mais backups. Então tem características que são da implementação do software, não da funcionalidade. Quando o Albrecht fez pensando na funcionalidade, não pode ele teve o sentimento de que ele não podia desprezar a forma como o software era implementado. Então ele definiu um outro parâmetro, que são os fatores que podem influenciar na medida da funcionalidade. Ou seja, aqueles 46 ali, dependendo de como eu vou fazer o software. Vou fazer só online. Então é de um jeito. Vou fazer de uma maneira mais ilustrada. Então é de outro jeito. Vou fazer isso daqui para gerar um tipo de relatório, sei lá, virtual, para botar na internet. Então eu tenho características diferentes, né? Então o mesmo número 46 pode ser influenciado dependendo do que eu estou fazendo. Então ele analisou 14 fatores físicos no software que podem influenciar na medida da funcionalidade. Naquela época a gente trabalhava com computadores pesados, com sistemas mais parrudos, com menos flexibilidade, com linguagens mais quadradinhas, né, que exigiam mais, assemblies, outra coisa, autocoder. Esses 14 fatores, ele mediu naquela época. Isso hoje foi mantido, mas foi adaptado. Nós vamos ver que nós temos um organismo internacional que padroniza esses 14 fatores e a forma, alguns desses fatores são subjetivos. Como é que eu vou avaliar esses fatores? O Albrecht definiu, então, uma régua de pontuação. Ou seja, ele definiu um processo de medidas, né? Ele definiu uma métrica para isso, vamos dizer assim. Tem definição, tem descrição. Então a descrição é o peso, o nome é o peso, a descrição é uma para cada um, né? Depende do fator. A medida é uma nota de 0 a 5 e a forma de medir vai ser de 0 a 5 dependendo de determinadas características. Então, normalmente isso aqui é feito por um conjunto de especialistas, né? Eu pego os melhores programadores da empresa e a gente pode fazer essa análise desses 14 fatores. Esse número gerado pelos 14 fatores pode ser constante para determinados tipos de software em uma empresa. Então, por exemplo, a empresa Horácio Informática, por exemplo, para software bancário, define um conjunto de fatores que reflete um número. Para software de contabilidade, já tem outro conjunto de fatores que reflete um outro número. Para software acadêmico, um outro conjunto de fatores, de pesos, que reflete outro número. Mas isso pode ser estabelecido para cada característica de software, de cada segmento, e ser feito uma única vez. Então, junto os especialistas, posso determinar isso, que é alguma coisa comum, e a minha empresa, então, trabalha com esse número, né? Essa figurinha aqui tá no material de vocês, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? É uma figura que eu peguei do nosso livro texto, e está aqui. São 14 aspectos técnicos e a sua régua de notas. Então você considerou a nota assim, ó, 0. Aquele fator não tem influência nenhuma. Então, por exemplo, primeiro fator, o sistema requer backup de recuperação. Esse sistema é obrigatório ter backup? Não, então é 0. Puxa, isso é um sistema bancário, é obrigatório, porque não pode perder dinheiro. Então é essencial, então a nota é 5. Entendeu? Então o conjunto de valores que os especialistas dão são esses daqui. Quer dizer, dependendo da avaliação no grupo, se dá uma nota para cada fator. Então aqui o cara tirou 5. É exigida a comunicação de dados, ou seja, hoje a gente tem a internet, mas antigamente eu tinha que ter software específico para teleprocessamento. Mais ou menos, não é obrigatório,
parte bet, outra parte não. Então, o que vocês acham? Vamos dar 2. Né? Há funções de processamento distribuído, ou seja, o processamento é centralizado ou distribuído? É totalmente distribuído. Então é 5. O desempenho é crítico? Não, o usuário pode esperar. O usuário pode esperar? Pode. Isso é uma consulta num terminal bancário. Não, opa, esse troço é crítico. O sistema funcionará em ambiente operacional existente? Porque isso aqui implica em ter que treinar novamente os programadores, etc. Não, 0. O sistema requer entrada de dados online? Quer. Não, muita coisa online, é significativo. Ou seja, eu vou começar a dar nota nisso daqui segundo essa régua, né? Tem subjetividade? Claro que tem subjetividade. Nós vamos ver depois que nós vamos tentar reduzir essa subjetividade, né? Mas se eu estabeleço um padrão dentro da mesma empresa não tem subjetividade, porque eu fechei com todo mundo os pesos por segmento. Já falei isso na exemplificação anterior. Então vamos ver aqui, ó. Então, com aquilo ali, ele fez o seguinte, ó. Ponto função. É igual a contagem, tá aqui, aquela contagem, né? Contagem. Ou seja, aqueles 46 que eu calculei ainda há pouco, multiplicado por 65, mais 0,01, e o somatório dessas notas. Né, dos 14 itens, por isso que está aqui, soma de F de I, né, e variando de 1 a 14. Na verdade, o pessoal fica assustado com expressão matemática, mas nada mais é que somar as notas e multiplicar por 1%. Por que isso daqui? Isso aqui foi testado e foi a fórmula que foi construída. Isso aqui é uma fórmula construída. Observa que 65% do valor é atribuído para a funcionalidade. E o resto é atribuído para a construção do software. Então esse fator aqui é o fator que privilegia as características da construção do software. E a nossa fórmula então é 0,65,01 isso daqui. O que ocorre? Isso aqui não é a contagem? Eu não chamei de ponto função não ajustado? Então, é isso. Se eu tiver que ajustar, calcular, eu vou multiplicar por isso daqui. Então isso daqui é o que a gente chama de fator de ajuste. Então, quando eu pego o ponto função não ajustado e multiplico pelo fator de ajuste, eu vou ter o ponto função ajustado. Então isso daqui é o ponto função ajustado. Quando a gente não fala nada, está falando do ponto de função ajustado. Observa também que isso aqui era um número inteiro, mas como isso aqui é um número real, o ponto de função ajustado é sempre um número real, é 17,5, 46,4, 17,37, por aí, tá certo? 170,21, quer dizer, ninguém vai querer me achar um fator ajustado 46, se tiver que achar é 46,0, porque 46, né, 46 é um número inteiro, mas 46,0 é um número real. É diferente, né? O gente de computação sabe disso. Ponto função não ajustado, tá vendo? É o resultado da contagem vezes aquele peso que a gente chama peso de complexidade, que é a contagem total. Das características que eu falo de entrada e saída, né? Contei as entradas e saídas do meu sistema, das funcionalidades, multipliquei pelo peso de complexidade do software. E o ponto de função ajustado é o resultado considerando as características de implementação, né? Então, o produto o produto da contagem por um fator de ajuste, que nem a gente viu aqui agora, certo? O fator de ajuste, quando a gente fala fator de ajuste, está falando dessa expressão aqui, ó, dessa expressão. Então é muito comum o cara dizer, qual é o fator de ajuste? Poxa, o fator de ajuste é o número que vai multiplicar a contagem. Não tem que ter dúvida. Então, 65% vezes 1% das características da soma das notas. Ora, se todo mundo tirar 5, são 14, dá 70. 70 vezes 1% dá 0,7. Então, está aqui. Se todo mundo tirar 5, é porque tudo é importante, é um software complicadíssimo.
então 0,7. Ou posso ter o contrário. Todo mundo tirou 0. Então dá 65%, né? Então, o meu fator de ajuste então pode variar de 0,65 até 0,7 com mais 0,5 até 1,35. Então é esse o valor que pode influenciar. Eu posso ter uma variação de 35% na minha contagem para menos ou de 35% na minha contagem para mais. Depende agora das características do software físicas, né? Daquelas 14 itens, tá certo? Então, o fator de ajuste pode ser ajustado entre 0,45 e 1,35. A gente tem que tomar cuidado, que às vezes o cara bate assim, fator de ajuste 1,5. Tá certo ou errado isso aí? Eu posso ter um fator de ajuste 1,5 se ele só pode variar de 65% até 1,35? É uma pergunta que não tem cabimento. É o cara que pergunta isso ou está de brincadeira ou não conhece ponto-função. Né? Na variação do ponto-função, o máximo que eu posso ter é 35%, então 1,35. Ah, o fator de ajuste é 0,4. Está errado, não pode. O fator de ajuste tem que ser acima de 0,65. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas variações do fator de ajuste. Tá bom? O fator de ajuste indica o maior ou menor esforço na produção de software. Né? É aquilo que eu falei, a gente vai perceber que algumas características vão exigir mais esforço de programação ou mais esforço de análise, e isso é considerado aqui. Esse esforço de análise e esforço de programação são nas características do projeto, não na funcionalidade, né? A gente tem a funcionalidade gera o sistema, depois tem o projeto do sistema, o desenho do sistema. Então, esse esforço é no projeto e desenho do sistema, né? Então, um software com características complexas de implementação, o fator de ajuste é 1,35. Se ele for mais simples, 0,65. Aí a gente acerta. Então, numa contagem de 43, eu posso ter 43 pontos de funções não ajustado, o inteiro, perfeito. 68,5 de pontos de função ajustado, se o fator for 1,35. Então, 48 pontos de função não ajustado, 1,35 vezes 48, dá lá o 68,5. Então, depende, a minha empresa está trabalhando com fator não ajustado, 48. Está trabalhando com fator ajustado, 68,0. A gente pode estimar, como eu já disse, o projeto no início da especificação. Nesse caso, podemos ter um erro maior na estimativa, né? Quem quiser conhecer um pouquinho sobre o modelo do Albrecht, né? A gente tem esse site que fala muito sobre isso, eu coloquei aqui. A gente tem que desenvolver a veia gerencial. Soft não é arte. Até a próxima aula.